Eu quis amar, mas tive medo. Wanda Sá nasceu em São Paulo, mas se mudou para o Rio de Janeiro ainda criança. Na Cidade Maravilhosa, ela fez parte de um dos movimentos mais importantes da música brasileira, a Bossa Nova. E ela veio comemorar os 60 anos do estilo musical aqui em Amsterdã, na Holanda, fazendo parte do Brazilian Music Series. E vocês vão ver a entrevista com ela agora. Wanda Sá, em primeiro lugar, muito obrigada, bem-vinda ao programa Turnê, uma honra te ter aqui, um dos grandes nomes da Bossa Nova. Muito obrigada. E eu queria começar com você sobre, você veio pra cá, pra Holanda, pra Amsterdã, fazer esse show, comemorando os 60 anos de Bossa Nova. E você começou, participou desse comecinho todo, né, da Bossa Nova. É verdade, eu tive esse privilégio de estar no lugar certo, na hora certa, no momento certo. E porque você começou com o Roberto Menescal também, ele foi seu professor de violão. Ele foi meu primeiro eu fui tiete da Bossa Nova, na verdade eu ia a todos os shows, corria atrás com caderninho de autógrafo. Isso que todo mundo faz quando eu vejo as meninas, por exemplo, alguém atrás de mim, eu me lembro de mim, que eu era assim. E aí comecei a estudar com ele, violão, e o Ronaldo Bosco, que era o parceiro dele, um dia entrou numa aula, e eles, os dois, eu não sabia que era tudo combinado, para me ouvir cantar. Aí resolveram que iam fazer um disco comigo. Eu não queria, na verdade, a minha história é interessante, porque eu nunca quis ser cantora. Pois é, você sempre fala isso, você sempre fugia um pouco disso. Eu nunca quis, nunca foi meu projeto de vida, meu projeto de vida era outro. Mas a vida me levou para outro lado, entendeu? Eu queria fazer psicologia, eu queria ser psicóloga. Eu gosto até hoje desse assunto, eu sou estudiosa desse assunto, mas não consegui nunca trabalhar. O chamado da música é sempre mais forte. Foi mais forte. Eu que era triste, descrente desse, ao encontrar você eu conheci que a felicidade, meu amor. Porque foi também muito rápido. Eu comecei a cantar, no minuto eu gravei, no minuto meu disco virou uma coisa interessante, assim. Eu era uma menina, né, tocava violão ali no Leblon, Ipanema, e logo Sérgio Mendes me ouviu cantar, me levou para os Estados Unidos. Então foi rápido. Tanto que quando eu lancei meu disco em agosto, em novembro eu já estava nos Estados Unidos. E você chegou a fazer também uma versão em inglês do Barquinho, né? Que o Ronaldo Bosco ele ficou louco. Não, foi nessa versão, quando eu cantei essa música, que o Ronaldo falou, para tudo, vai cantar. E aí que começou toda a história. E você chegou a fazer outras versões em inglês de músicas da Bossa Nova? Eu fiz algumas, mas nenhuma delas rolou não, entendeu? Eu tinha mania, porque eu sempre gostei muito de inglês, então eu estudei muito inglês, eu gostava de fazer versões. E nunca fiz letra, inclusive. Eu faço letras hoje para o Menescal, assim, por teimosia minha, mas não porque eu gosto de escrever. Mas as de inglês ficaram lá atrás. Mas a gente vendo hoje a Bossa Nova fazendo 60 anos, na época foi tão criticada, né? Todo novo ritmo, toda nova onda, nova bossa era criticada e as vozes eram diferentes porque eram consideradas na época um pouco, para as vozes que existiam, né, uma geração antes, eram um pouco mais suaves e um pouco menores, antigamente os né? cantores tinham voz mesmo de verdade. Quando a gente chegou, a gente não tinha voz. A gente é de uma outra escola, né? Assim, que tem a ver com o instrumento que é o violão. Porque nós todas cantávamos e tocávamos, então tem isso, entendeu? E diz o Menescal que a Bossa Nova canta baixinho porque aconteceu nos apartamentos. Então a gente tinha que cantar baixinho por causa dos lugares que a gente estava. Mas de fato não é só isso. Tem a ver com a escola do João Gilberto. Ele foi o grande influenciador desse estilo de cantar desse jeito, entendeu? Ele criou um terceiro instrumento, na verdade, eu sempre falo, que é a voz e o violão, fazendo um outro instrumento. Eu canto sem o violão, mas acho muito difícil para mim, porque eu sou dessa escola, de voz e violão, entendeu? E a voz foi aumentando porque eu fui estudando, fui praticando para melhorar, né? Primeiro, a extensão da minha voz, que era pequena, e a emissão da minha voz, que também era pequena. Então hoje não, hoje eu já tenho, acho que uma voz
Bom, hoje não dá nem mais para mexer nela, já foi. E vocês imaginavam naquela época, com tanta crítica, que ia sobreviver esses 60 anos, e isso é desse uma jeito no loucura. mundo todo, né? Isso é uma loucura. A gente fez 30 anos de Bossa Nova no Japão, depois nós fizemos 40, depois fizemos 50. Agora, eu tive aqui nesse palco do Bean House, na celebração dos 50 anos da Bossa Nova, com Marcos Valle, eu e Marcos Valle. Então, quando eu fui chamada para fazer os 60 anos, falei, puxa, quanto tempo será que eu ainda vou ficar comemorando a Bossa Nova? Tomara que por algum tempo ainda. Então, para mim, esse palco, ele, além de ser emblemático, é emocionante voltar 10 anos depois para comemorar 60 anos de Bossa Nova, que eu faço parte desse projeto. Na verdade, nunca foi um movimento, porque não foi parado e pensado, vamos fazer um movimento de Bossa Nova. Foi acontecendo, foi acontecendo. E eu vejo que muita gente até começou com a Bossa Nova, foi, às vezes, por pressão do mercado, alguma coisa, foi mudando um pouco o estilo. E eu percebi, não sei se é uma percepção minha, mas por que tanta gente forçou alguns artistas a mudarem o estilo das Bossa Nova e as pessoas, às vezes, não pedem para um sambista mudar o estilo? Ou outro estilo musical. Que interessante você falar isso, porque eu falo a mesma coisa. Por que essa pressão com a Bossa Nova? Por quê? Por que todo mundo tem que Por que mudar? uma pessoa não pode cantar Bossa Nova toda a vida, como eu faço? Eu sou fiel. É porque isso eu falo sempre, mas isso é o que eu sei fazer. É o meu diferencial. Eu sou uma cantora de Bossa Nova. Eu poderia até cantar outras coisas, mas outras cantoras fazem, né? Sambista não tem essa pressão, não. Mas é maravilhoso isso, né? Então, que você continue sempre cantando a nossa Bossa Nova, tão importante, fazendo 60, 70, 80, 100 anos de Quem Bossa sabe, quem sabe. E a gente sempre espera te receber aqui, sempre aqui na Europa. A Europa te ama Bossa Nova. Muito obrigada. Ama o Brasil. Eu estou muito feliz aqui. Muito obrigada. Muito obrigada também. Gente, até a próxima. Te vejo no programa Turnê.